Olá, meu irmão, minha irmã, amigo que me acompanha. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos vivendo uma época que jamais pensávamos que poderíamos enfrentar. Como encarar tudo isso? Como enfrentar todo esse desafio que está diante de nós? Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos buscar na orientação do eterno Deus, por meio da sua palavra, aquilo que você e eu necessitamos para esse momento tão único que estamos enfrentando diante de toda essa pandemia, diante dessa doença que tem assolado o mundo e nos tirado da rotina. É comum encontrar pessoas que não têm suportado, que não têm aguentado esses dias difíceis. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando privações e muitos de nós estamos tendo sérias dificuldades para lidar com tudo isso. Veja o que diz a palavra do nosso Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Nos diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diante de toda esta situação que estamos vivendo, é preciso que você e eu lembremos quem nos conquistou. Lembremos o fato de que somos de Cristo Jesus, aconteça o que acontecer. Você e eu fomos comprados através do precioso sangue de Jesus Cristo. É preciso que tomemos algumas decisões. A primeira delas é preciso que você e eu decidamos deixar o passado no passado. Diante dessa situação toda que nos acometeu, talvez você e eu vivemos a lembrar ou estamos a recordar de coisas que já ficaram para trás. É preciso que você e eu lembremos do que nos diz o versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ora, se você foi conquistado por Cristo Jesus, é preciso que você decida deixar o passado onde ele precisa estar, no lugar dele, lá atrás. Há pessoas que vivem tão presas, mas tão presas ao passado, que elas não vivem o presente, que elas não vivem o momento atual e muito menos vislumbram coisas que podem chegar lá na frente. Esquecer o que ficou para trás numa época como essa que estamos vivendo é essencial para que você e eu sobrevivamos. Esquecer o que já ficou para trás implica muitas vezes em esquecer coisas que um dia nos escravizaram, coisas que um dia nos fizeram mal. Esquecer o que ficou para trás também é preciso que esqueçamos muitas vezes até mesmo as coisas boas. Como assim esquecer as coisas boas? Há pessoas que viveram momentos tão bons lá atrás, momentos tão marcantes lá atrás, que sim, foram bons momentos lá atrás, mas é preciso que entendamos que eles já ficaram lá atrás e que vivamos o presente, que vivamos o hoje com gratidão diante de Deus. Nesses dias tão difíceis, lembre, você foi conquistado por Cristo Jesus. E sendo conquistado por Cristo Jesus, decida deixar o passado no passado. Uma segunda decisão que você e eu precisamos tomar é prosseguirmos. Como nos diz aqui o versículo 14, eu prossigo para o alvo, ou seja, a decisão de avançarmos sempre. Voltarmos para trás? Nunca. Pararmos? Jamais. Avançarmos? Sempre. Prosseguirmos
contemplarmos aquilo que ainda não vivemos. Diante de dias tão difíceis como os nossos, talvez nós estamos tão presos ao que está acontecendo em nosso momento presente, que esquecemos de olhar adiante, que esquecemos de ter visão, de vislumbrarmos aquilo que Deus ainda tem para nós. Tome essa decisão, olhe para frente, não fique tão preso ao passado, de tal modo que você não viva o presente e nem vislumbre o seu futuro. Avancemos, prossigamos sempre, pois Jesus nos conquistou para isso, para que vivamos todos os dias, sejam dias bons, sejam dias não tão bons, mas que vivamos todos eles na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe.